Quero falar agora sobre o Palmeiras, por onde anda Bruno Rodrigues. Atacante comprado depois de boa passagem pelo Cruzeiro, mas cujo momento no Palmeiras é dos piores. Ele é comprado em 2024, joga 2 partidas e se machuca por causa da condição ruim do gramado do Allianz Parque. Ele sofre uma lesão no joelho esquerdo, passa por cirurgia e quando ele terminava essa recuperação sofre uma nova lesão. Não joga desde 24 de janeiro do ano passado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Lupércio II, que é o empresário do Bruno Rodrigues. Ele contou que o Bruno tem feito atividades no campo. Há 2 semanas ele, em alguns momentos, se mistura com o restante do elenco, mas ainda não está totalmente liberado pelo pessoal da fisioterapia para trabalhar no campo com os demais atletas. A ideia é que, se tudo correr bem, ele possa estar à disposição para o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras toma todos os cuidados para devolver o Bruno Rodrigues a campo, até porque ele ainda sente algumas dores e o trauma de ter passado por 2 cirurgias no mesmo joelho durante esse período. A gente torce pela pronta recuperação do Bruno, afinal de contas é o tipo da coisa que ninguém merece. Só 2 jogos desde que foi contratado. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Bruno Rodrigues. Surgiu nas redes sociais nas últimas horas a notícia de que Bruno Rodrigues, o atacante alviverde contratado na temporada mais passada, mas que praticamente não jogou por conta de uma lesão séria, interessa a Cruzeiro e Grêmio. Confesso que achei estranho e fui perguntar para o Lupércio II, empresário do atleta e alguém da minha confiança, se existe alguma sondagem, proposta ou especulação. Ele assegura que não existe absolutamente nada, que nunca ninguém, nem o Cruzeiro, nem o Grêmio, nem qualquer outro clube procurou o Bruno Rodrigues, até porque nesse momento existe uma enorme incerteza do mercado em relação a como é que esse atleta volta a jogar. Só para complementar, segundo o Lupércio, o Lupércio disse o seguinte, abre aspas, até por uma questão de gratidão e desafio pessoal, o Bruno não tem como cogitar sair do Palmeiras antes de realmente começar a jogar pelo clube e entregar. Ele está fazendo de tudo para voltar o quanto antes, fecha aspas. Bruno Rodrigues é aguardado para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para o Mundial de Clubes com 100% do seu nível físico. A tendência é que ele faça suas primeiras partidas ao longo do Campeonato Paulista, onde pretende readquirir o ritmo. Quero falar agora sobre Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Pode estar irritado e chateado com os investimentos na Raposa. Foram mais de 250 milhões de reais com contratações de atletas, um aumento considerável da folha, que saltou de 12 milhões de reais por mês para 20 milhões de reais mensais. Apesar disso, o futebol não engrena. Já seu supermercado, sua rede de supermercados vai muito bem. Nessa segunda-feira houve a divulgação dos supermercados com maior faturamento em 2024. E a rede de supermercados do Pedrinho, Supermercados BH, pulou do 5º para o 4º lugar entre as empresas que mais faturaram no ramo. O número é impressionante. 21 bilhões e 200 milhões de reais de receita ao longo da temporada passada. Esse valor é bruto. Líquido vão sobrar para o Pedrinho algo na casa de 6 a 7%, que continua sendo bastante dinheiro. Importante contar que em 2023, quando era 5º colocado, o Pedrinho BH estava atrás do supermercado Pão de Açúcar, que é muito tradicional em São Paulo. Pois bem, a rede de supermercados BH conseguiu ultrapassar o Pão de Açúcar e hoje só está atrás do Carrefour com 120 bilhões de faturamento na temporada passada, do Açaí Atacadista com 80 bilhões e do Mateus Supermercados, rede de supermercados do Maranhão, que aparece em 3º lugar com 36 bilhões de reais. Quero falar sobre o custo-benefício de Leonardo Jardim. Técnico do Cruzeiro vai muito mal até aqui. 7 partidas, uma única vitória, 2 empates e 4 derrotas. Única vitória contra o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele tem também no seu currículo a eliminação no Campeonato Mineiro com 2 empates diante do América. E aqui que vem a parte importante. Esse aproveitamento horroroso acompanhado de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Leonardo Jardim e sua comissão técnica custam 3 milhões e 300 mil dólares por ano. Esse valor equivale a 1,5 milhão de reais por mês. Treinador português que eu entendi como excelente alternativa e escolha no Cruzeiro,
mas a percepção que eu tenho é de que a forma de jogo que ele pensa não casa com esse atual elenco, e o Cruzeiro vai para a partida super importante contra o São Paulo com um enorme ponto de interrogação também em relação ao treinador português, especialmente porque depois da derrota pro Moshur Kruna na quinta-feira em jogo da Sul-Americana, o treinador afirmou que já havia comentado com o dirigente, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que esse time não tem capacidade para brigar por títulos, algo que incomodou demais aos jogadores de futebol. Não vou ficar nem um pouco surpreso se a passagem do técnico não durar mais do que um mês. Ele tem pouco mais de tem 2 meses e 1 semana. É possível que o Leonardo Jardim caia sem nem completar o período de experiência, que equivale a 90. Quero falar agora sobre Everton Ribeiro. É verdade que o meio atacante ex-Flamengo, que hoje pertence ao Bahia, pode voltar ao Cruzeiro? Essa informação surgiu na quarta-feira e um monte de torcedor da Raposa me perguntou na live também nas minhas redes sociais. Levei o questionamento para um dirigente do Cruzeiro e ele assegurou que para metade do ano a chance desse negócio acontecer é 0. Primeiro porque o Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e o tricolor não tem nenhuma intenção em liberá-lo. Depois, porque os vencimentos do Everton hoje giram na casa dos R$2 milhões por mês, ele está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas, para 2026 a história é outra. Como o contrato do jogador se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior, e o Cruzeiro vai analisar os prós e contras para pensar se vale a pena fazer proposta para o Everton Ribeiro de olho em 2026. Para 2025 não há chance, até porque o Everton Ribeiro é protagonista de um dos projetos mais legais do Grupo City, a disputa do Bahia na Libertadores. Bora falar agora sobre a situação de Gabigol, que mais uma vez foi reserva na vitória por 3-0 do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão, no melhor jogo do Cruzeiro na atual temporada. Para piorar a situação do Gabigol, o novo titular da camisa 9, o Caio Jorge, marcou 2 gols. Pois bem, o ex-empresário do Gabigol, Wagner Ribeiro, que deixou a procuração do Gabigol pro seu sobrinho, Júnior Pedroso, afirmou que o Gabigol deve deixar o clube num futuro não tão distante, abre aspas para o Wagner Ribeiro em um podcast chamado Deus ZebraCast. O Gabigol tem que fazer um bom brasileiro e quem sabe no meio do ano ou no máximo no ano que vem poder ir para a Europa. Essa declaração acabou sendo bastante explorada por torcedores do Cruzeiro, porque o questionamento é como é que o Gabigol vai para a Europa se ele não consegue jogar no Cruzeiro e se desperdiçou a oportunidade de, estando livre ao deixar o Flamengo, conseguir uma transferência para o futebol europeu. Eu duvido que pinte uma proposta nessa circunstância. E aí, para completar, importante lembrar o custo altíssimo do Gabigol. Ele é dono do maior salário no elenco da Raposa, custo de R$2.400.000 por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Negócio, na oportunidade, me parecia bem interessante, mas até aqui não tem vingado, especialmente porque Leonardo Jardim decidiu tirar o Gabigol e a partir daí o Cruzeiro melhorou, já havia empatado jogando bem contra o São Paulo no